pessoal, meu nome é Maíra, eu sou psicóloga e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um livro que é queridíssimo por muitas pessoas, Orgulho e Preconceito, de Jane Austen. Orgulho e Preconceito fala sobre uma família, a família Bennet. Pai, sua mãe e suas 5 filhas. Isso mesmo, 5 filhas mulheres. Qual o problema disso? Na verdade, nos tempos de hoje isso não teria grandes problemas e grandes implicações. Mas naquele tempo, a mulher, ela não podia receber por herança as terras da família. Então, embora a família Bennet não fosse uma família tão pobre, ela tinha essa impossibilidade de seguir adiante os seus patrimônios, continuar dentro da família, visto que as 5 herdeiras mais próximas eram 5 mulheres solteiras. Elas só poderiam receber se fossem casadas. Por conta disso, a mãe, a senhora Bennet, ela era extremamente obcecada por casar as suas filhas. Só que Elizabeth, a nossa personagem principal dessa história, a nossa heroína, ela era completamente contra essa realidade. Ela decidiu que na vida dela, ela jamais se casaria apenas por uma questão financeira. Ela só se casaria por amor, ou então ela não se casaria. Nem que isso significasse ser pobre para o resto da vida. Elizabeth tinha um jeito muito brincalhão, muito descontraído, mas também era uma pessoa de uma personalidade muito forte. Ninguém fazia a cabeça da Elizabeth. Quando chega na cidade, um rapaz solteiro, bonito, rico, deixava todas as moças solteiras desesperadas. Senhor Bingle era esse rapaz que havia chegado e estava causando todo esse rebuliço entre as moças solteiras dessa cidade. Menos, obviamente, Elizabeth, porque ela não tinha esse desespero no casamento. Acontece que Jane, a sua irmã mais velha, se apaixona por esse rapaz, o Bingle, e ela é correspondida. Sua mãe, que tinha toda essa obsessão por casamento, fica muito feliz com essa ideia e começa a querer apressar as coisas para que esse casamento ocorra o mais rápido possível. Acontece um baile naquela sociedade, coisa que era muito comum. Elizabeth conhece nesse baile o amigo do Sr. Bingle, o Sr. Darcy. E o Sr. Darcy, ele era um rapaz extremamente rico, mas o oposto do seu amigo. E o Sr. Darcy, ele começa a ter esse tipo de comportamento de ficar ali parado, apenas dançando com as moças que ele conhecia, que ele tinha intimidade. E embora muitas pessoas tivessem o interesse de conhecê-lo, ele mantém esse comportamento de afastamento, sempre meio carrancudo, criticando tudo à sua volta. E Elizabeth escuta uma conversa dele com o Sr. Bingle, onde ele fala mal dela. A partir desse momento, Elizabeth passa a nutrir uma certa antipatia por ele, pelo Sr. Darcy. Basicamente, esse livro, ele conta a história de um amor que surgiu superando o orgulho e o preconceito. E como funcionam, como são formadas as nossas primeiras impressões uns dos outros. Como você sabe, assim que a gente conhece uma pessoa, a gente acaba formando um certo julgamento, um certo juízo a respeito dessa pessoa e muitas vezes nós não precisamos nem mesmo encontrar essa pessoa para já iniciar esse processo. Como eu disse, não é necessário que a gente tenha muitas informações a respeito dessa pessoa para formar uma ideia. Basicamente, isso acontece em poucos segundos.
Nós podemos captar essas informações de forma direta ou de forma indireta. Como assim? De forma direta é quando você tem o contato com aquela pessoa, não necessariamente conversar com ela ou alguma coisa, mas apenas fisicamente. Você está presente ali, você está observando ela em ação, os movimentos, os comportamentos dela, e você vai tecendo algumas ideias a respeito daquela pessoa. E de forma indireta é quando nós ouvimos falar a respeito dessa pessoa. A partir dessa ideia que nós criamos dessa pessoa, nós formamos uma certa imagem dela e categorizamos essa imagem naquilo que significa, que é mais significativo para nós. Captamos aquelas informações mais óbvias, como a sua postura, a sua idade, a sua aparência, e vamos categorizando essa pessoa em algumas coisas, né? Por exemplo, ela é atraente para mim, eu acho essa pessoa atraente, acho essa pessoa, ela parece ser competente, parece saber daquilo que ela fala. Nossa, essa pessoa, ela é muito passiva, né? Claro que a gente não faz uma análise, às vezes, com esse termo, né? Ela é passiva, ela é assim, ela é assado, mas a gente, às vezes, cria algumas imagens, né? A gente começa a pensar, nossa, fulano é muito tímido, fulano é meio antipático, não gostei dele, nossa, fulano é extremamente simpática. A gente acaba agrupando essas informações que nós estamos recebendo em categorias. Até aí, seria muito fácil atribuirmos a nossa imagem, a imagem que nós temos daquela pessoa, simplesmente à forma como ela se comporta, né? Então, a gente poderia atribuir que pensar algo sobre uma pessoa, a responsabilidade total é de como ela se comporta. Não vamos negar isso, existe uma responsabilidade daquela pessoa que se comporta. Ela muitas vezes é interpretada de formas porque ela se comporta de um jeito compatível àquilo. Porém, aqui tem uma questão. O nosso interior, as nossas interpretações, como havia falado no vídeo sobre Dom Casmurro, elas também são extremamente, completamente influenciadas por aquilo que nós pensamos, pelos nossos esquemas, pelas nossas crenças. Então, ao olhar para uma pessoa, você capta as mensagens que ela está trazendo, mas para formular uma ideia a respeito dessa pessoa, você também incrementa as suas visões, os seus preconceitos, as suas ideias, as suas expectativas, as suas formas de enxergar o outro, a sua forma de enxergar a sociedade, a sua história, enfim, tá tudo ali misturado. Aqui fica muito evidente por que quando nós conhecemos uma pessoa, eu posso ter uma ideia completamente diferente de você, conhecendo a mesma pessoa, na mesma situação, no mesmo contexto, a gente pode tecer ideias completamente diferentes a respeito dessas pessoas, que foi exatamente o que aconteceu no baile entre o Sr. Bingle e o Sr. Darcy. Eles estavam na mesma situação, vivendo ali o baile, em contato com as mesmas pessoas presentes, mas a visão do Sr. Bingle a respeito daquele baile foi extremamente positiva. Ele dançou, ele se divertiu, ele se interessou pela Jane, ele achou as pessoas simpáticas e a visão que tiveram dele em resposta ao seu comportamento, a forma como ele agiu, foi também extremamente positiva. Já o Sr. Darcy, ele enxergou toda aquela situação completamente diferente. Ele achou o baile um saco, achou que as pessoas não eram também muito agradáveis, eram pessoas... enfim, ele começou a colocar uma série de empecilhos e de críticas naquelas pessoas. Consequentemente, o seu comportamento dentro do baile foi de afastamento e
ele simplesmente também teve em retorno essa visão de antipatia. Aqui eu também vou fazer só mais um parêntese, porque embora nesse caso do livro estejamos falando do Sr. Darcy se sentindo um tanto superior àquelas pessoas, nem sempre esse comportamento de afastamento de alguém em relação ao contexto significa que ela se sinta superior e por isso ela não quer se misturar. Muitas vezes é essa a interpretação que a gente faz. Também existe o oposto, quando a pessoa tem pensamentos e crenças distorcidas a respeito de si mesma e, portanto, ela acaba também, também tendo essa posição de afastamento. Tem uma frase do Rubem Alves que resume perfeitamente isso que a gente está falando. Diz assim: nós não vemos o que vemos, nós vemos o que somos. E é importante a gente refletir sobre o quanto do nosso relacionamento não tem das nossas distorções, das nossas interpretações, dos nossos julgamentos, e o quanto que é importante e fundamental o diálogo aberto. Mais para frente no livro, a gente vai ver que o Sr. Darcy e a Elizabeth, eles começam a estabelecer um diálogo aberto entre eles em alguns momentos, onde de forma aberta eles falam sobre os seus sentimentos, eles falam sobre as suas diferenças, as suas questões ali de mal entendido, de intenção, onde o Sr. Darcy fala, ela agradece por uma questão, ela até fala, olha, talvez você não fique chateado com isso que eu vou te dizer, mas eu vou te dizer, porque é o que eu sinto. E aí ela pega e fala algumas questões, e o Sr. Darcy também devolve dizendo, olha, eu não fiz isso pela sua família, você então me agradeça apenas por você, porque eu fiz isso por você. Então é um diálogo que vai se estabelecendo aberto. E nós vamos ver que a partir disso eles começam a se entender melhor, e isso é um ponto muito positivo que mostra que por conta dessas nossas interferências, da forma como nós enxergamos as coisas, a nossa possibilidade de distorcer, esse pedaço, esse livro, ele vai nos mostrando que não há nada mais eficaz do que um diálogo aberto, uma disposição em ouvir o outro, em aprender e a enxergar essa pessoa não como aquilo que a gente espera, mas como ela é, como ela se apresenta. E também a quebrarmos o nosso orgulho e os nossos preconceitos, a entender que muitas vezes a gente já tem opiniões pré-estabelecidas a respeito de algumas questões, a respeito de algumas pessoas, mas nós não devemos rotular essa pessoa e fechá-la dentro de uma caixa, dentro de uma coisa acabada, porque todo ser humano ele é uma possibilidade, ele está sempre em desenvolvimento, está sempre se modificando. Então nós não podemos fechar uma pessoa, rotular uma pessoa e simplesmente estabelecer um contato fechado com essa imagem que a gente criou. Porque no momento que nós fazemos isso, nós não estamos nos relacionando com um ser humano, nós estamos nos relacionando com uma coisa. Uma caneca é uma caneca. Você sabe para que ela serve, eu sei para que ela serve. E uma caneca, ela não nos surpreende muito, certo? Ela faz aquilo que ela deveria fazer. Então, quando ela não faz aquilo que ela deveria fazer, se a caneca está furada, por exemplo, e começa a vazar o líquido, nós vamos entender que essa caneca está quebrada, ela não serve. Já o ser humano, ele é completamente diferente. Uma pessoa, ela tem muitas possibilidades de ações, de comportamentos. E embora você ache que conhece alguém, ele sempre pode te surpreender. Claro que a gente forma algumas expectativas de acordo com como essa pessoa
se demonstra com a sua frequência de comportamentos. A gente vai criando uma certa expectativa em torno daquilo que essa pessoa nos mostra. Então, que você possa refletir sobre os seus relacionamentos, sobre como você tem enxergado as pessoas, refletir um pouco mais sobre as suas primeiras impressões, não se fechar nelas. Elas acontecem, elas vão acontecer. Isso é uma necessidade do ser humano. Nós precisamos analisar tudo que acontece à nossa volta, interpretar tudo que acontece à nossa volta, porque é como eu acho que eu já disse isso num outro vídeo, a gente tem a necessidade de que as coisas façam sentido e é até uma certa proteção. Você precisa fazer uma primeira impressão dessa pessoa, porque é isso que vai dizer se você vai se aproximar dela ou não. Então não deixa de ser uma autoproteção, algo que a gente faz com esse intuito de uma forma inconsciente, de forma que a gente não está ali consciente totalmente desse processo, mas uma vez que sabemos que ele acontece, podemos pensar, calma aí, peraí, mas será que eu fiz essa opinião sobre essa pessoa baseada naquilo de fato que ela está mostrando somente? Será que não tem algo meu nessa interpretação? Será que eu não posso estar distorcendo? Então, fica essa reflexão. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, curte, compartilha, comenta e até a próxima.